Bem-vindos. Eu sou o professor Ubirajara Carnevale, coordenador do curso de especialização em gestão de projetos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este evento é um webinar organizado pelos professores do curso. Então, é um enorme prazer recebê-los aqui. A temática de hoje é muito interessante e muito importante, né? Porque envolve dois assuntos que são a liderança e a comunicação. Lembro aos participantes que poderão mandar questões, perguntas para os nossos professores no bate-papo, no chat que está à direita da sua tela e embaixo, ok? Peço que vocês não precisam deixar para o final, né? Que ontem, no final, nós tivemos várias perguntas e quase nenhuma ao longo do evento. Então, se possível, à medida que os professores forem falando e vocês tiverem questões, dúvidas, podem encaminhar para nós, ok? Eu desejo um ótimo evento para todos. Eu vou passar a palavra agora para a professora Lidiane Mendes. Boa noite, professora Lidiane. Boa noite, Bira. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma noite gostosa para a gente bater um papo aí. E hoje, né, dentro desse contexto de gestão de projetos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando de comunicação e da importância da liderança nesses processos de gestão de projetos. Uma liderança consciente, né? E o que é essa liderança consciente? E mais do que, né, falar para começar a falar tudo isso, a gente tem que lembrar que as empresas estão sempre, né, atuando com uma atenção exclusiva em competitividade e numa melhoria de processos contínuos, né? E um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente sempre enfrentou, né, alguns grandes desafios dentro da organização, mas em especial com a pandemia, né, ela acelerou aí de uma forma nunca vista, né, antes. Então, coisas que a gente demorava, às vezes, meses, anos para construir, e em semanas a gente já está tendo que se adaptar às novas tecnologias, a essa questão da globalização, né? Hoje as empresas são mais do que globalizadas, elas são transnacionais, e a Maria Helena depois vai comentar um pouquinho sobre isso, mas tem uma questão também da diversidade nas equipes, né? Diversidade cultural, de gênero, de idade, esse é um grande desafio também que a gente vem vivendo. A ética, né? Também nunca se falou tanto em compliance dentro das organizações, e a inovação e a tecnologia, que claro que nesses últimos meses vivenciamos isso, né, no nosso dia a dia, foi uma aceleração como nunca vista antes, e também vamos comentar um pouquinho em relação a isso, não só as formas alternativas de trabalho, mas também as equipes virtuais, e nesse aspecto o Paulo também vai explorar um pouquinho mais esse tema. Mas voltando então, né, para esses grandes desafios, um dos principais aí é essa questão das culturas organizacionais e o quanto isso influencia não só na competitividade, mas qual é o papel desse líder, né? Como que ele pode ter consciência em relação a essas conversas, né? E ele é o elo, né, entre a organização e as pessoas. E aí queria saber da Maria Helena, que tem uma grande experiência também, e o que a cultura organizacional tem a ver com tudo isso, e como que o líder pode se preparar para estar ali mais capacitado para interagir com a organização e a equipe. E aí, Maria Helena? O som também, Maria Helena. Continuo não te ouvindo, não sei se sou só eu. Mas eu abri. Aí foi, agora foi, vamos lá. Delay. De novo, boa noite a todos. É um grande prazer estar outra vez com vocês e com o nosso público, com os nossos ex-alunos, com o pessoal que quer saber um pouco mais e quer entender a grande importância que tem na área de gestão de projetos, eu diria, para começar em qualquer tipo de gestão, o papel do líder que
entende o quanto ele tem que conhecer o outro. Primeiro, o outro que está mais próximo, o outro que até parece com ele, mas principalmente, no nosso caso aqui hoje, o nosso foco é o outro que está mais distante, é o outro que parece igual a nós e não é. É o outro em que, às vezes, o líder fala assim, mas todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. E aí comete-se vários erros de liderança, de gestão, muitas vezes fazendo com que um projeto dê errado, porque começa a ter conflitos, e esse é outro aspecto da nossa disciplina, é trabalhar com gestão, resolução de conflitos, e um deles é justamente o não conhecimento das outras culturas, da multiculturalidade. Então, nós podemos começar pensando, o que é, então, essa cultura? Por que ela é diferente da minha? O que faz com que uma pessoa em Oman, que é um dos casos que eu vou dar o exemplo, seja tão diferente do brasileiro, quando nós mandamos uma equipe ou temos uma equipe aqui interagindo com Oman, perto dos países árabes, lá nos países árabes. E aí eu tenho que parar e pensar, quais são as crenças deles? Que valores eles têm? O que para eles é mais importante? É a família? É o trabalho? Como é o aspecto de religião? Eles param quais dias para trabalhar ou não? E por que param? Eles realmente levam isso tão sério, de uma maneira tão séria, que, por exemplo, em Omã não se trabalha quinta e sexta, é o feriado. Agora eles já estavam mudando para ficar igual a Dubai, mas quinta e sexta era o feriado deles. Por quê? Porque é um país de grande origem muçulmana e para eles são os dias sagrados. Então, eu, líder de uma equipe, gestora de um grande projeto, tenho pessoas aqui, pessoas que vieram, que estão lá no Brasil, do Brasil lá, desculpem. E outra coisa, quando nós montamos, às vezes, uma equipe, foi o que aconteceu com a Vale alguns anos atrás, tínhamos japoneses trabalhando no projeto, chineses, omanes, brasileiros, indianos e portugueses. Como que o gestor de tudo isso vai agir para coordenar toda essa diversidade e como isso pode acarretar esses problemas, não é? Paulo May também, que está aqui junto conosco, tem essa experiência e já passou por situações semelhantes, não é, Paulo? E sabe que nós temos que primeiro, eu inclusive costumo dizer que nós temos que ter um ritual de passagem. Um ritual de passagem como da criança para a fase adulta, como ritual até religioso, mas quando nós temos essa grande equipe, nós temos que coordená-los e de fazer com que cada um entenda a importância da palavra empatia, que é justamente como o outro age, como eu vejo o outro, como o outro me vê. Ele vai respeitar o modo que eu vou falar com ele, então eu tenho que saber uma parte da etiqueta até de como comer. Porque se eu estou num país em que eles comem com a mão, que é normal, eu só posso usar a mão direita, eu não posso usar a mão esquerda, porque isso não pega bem. Em alguns países, essa é a mão que eles usam para se assear no banheiro. Então, isso é muito. Você manda uma equipe para lá que não sabe e senta junto com eles, e aí cria uma rejeição, às vezes até deles comerem juntos. O que eles comem
como que eu vou aceitar ou não o que eles comem? Não adianta eu chegar e falar, ai, credo, você parece um selvagem, come cobra, como foi o caso na China, come escorpião. E muitos, dependendo da região que são, falam, poxa, e vocês que comem pedaços de porco e nós não podemos comer porco? Como fica? Isso tudo tem que se trazer à consciência desse líder, e aí fica o jogo líder consciente, consciência do líder, para que ele pense o que eu preciso saber quando eu for gerenciar uma equipe multicultural, um projeto multicultural, como a Vale teve tanto, as empresas, as construtoras, Camargo Correia. A Camargo Correia, uma vez, um dos gerentes, que era muito meu amigo, me disse, Marilena, no meio da noite, me ligam lá de Angola, falando, o meu engenheiro falando, eu tenho que fugir daqui que querem me matar. E o meu amigo virou e falou, como? Ele falou, é que eu falei um negócio que não devia, não sabia, e o cara tá doido aí atrás de mim, o que eu faço? Meu amigo falou, pega um avião, vai para outra cidade, vai para Portugal e sai daí. Não voltou nunca mais, não é? Por quê? Porque ele falou demais, falou na hora errada, não sabia o que poderia magoar o outro, foi visto como racista. São muitos aspectos que têm que ser levados em conta. Comunicação entra fortemente nisso. E aí, além da comunicação falada, entra também a comunicação de gestos, porque cada país, às vezes as suas culturas, têm gestos que para nós não quer dizer nada e para eles é ofensivo. Este gesto aqui, em alguns países da África, na parte norte da África, que o americano usa como carona, lá vai tomar. E aí? Tem um caso, tem uma história que eu também soube há muitos anos atrás, de um americano parado na estrada de mochilinha, né, todo tchan, solto, livre. Aí os africanos viram, falaram, o que esse branquela está fazendo aqui? Mandando, pararam, ele tomou uma surra, quase foi parar no hospital. Por quê? Porque ele não sabia que esse gesto lá era feio. Na Austrália também assim é feio. Então, na China não se chama ninguém assim. É horroroso. É assim. Então, esses são aspectos que me fascinam há muitos anos, muitos, e que eu venho tentando aprender cada vez mais. Aprendi na raça, na experiência, viajando, quebrando a cara também. Eu conto sempre para os nossos alunos que, nossa, eu tenho uma sessão que é a sessão vexame, que eu não vou contar aqui agora, mas em sala de aula eu conto. Eu falo, gente, quase morri, porque foi fracasso total, não é? A gente erra, e por causa disso eu fui me especializando, fui lendo, escrevi muito. Escrevi mais de 300 páginas de histórias sobre outras culturas e como entendê-las. Mas eu acho que eu estou falando demais, eu quero que o Paulo também entre e fale comigo. Está todo mundo quieto aí? Todo mundo tem que falar. Vamos lá, Paulo. Eu estava aqui só atento para fazer o pi quando você falasse alguma coisa. Mas alguém fez aí um pi que eu ouvi. Fui eu. Eu ouvi. Não, o que eu queria falar também é que às vezes a gente tende a achar, né, que os estrangeiros vêm para cá e fazem o que querem, então eu também posso ir para lá e fazer o que eu quero. Primeiro, quando a gente observa isso num contexto de turismo, né, que é diferente de um contexto de corporativo, um contexto de liderança, né? Então, se você tem objetivos, né, mais fechados, né, de negócio, de relacionamento, então, e você, né, sendo o líder e o visitante desse país, tem que tomar esses cuidados, sim, né? Você não está indo fazer turismo, né, e não tem a licença poética aí de errar
no início para depois aprender. Então, você já tem que ir consciente, e aí o líder consciente, né, já consciente daquelas questões. E aí eu me lembro também, você me fez lembrar de uma coisa muito importante, que já em 2006, numa empresa que eu trabalhei, do exemplo que eu vou citar agora, cultural e de comunicação, nós tínhamos uma coisa muito importante, era uma empresa americana, mas que tinha ação em vários países, nós tínhamos o Diversity Day, que cada um tirava um dia de folga durante o ano à sua escolha e ninguém tinha direito de questionar. Então, eu, como gerente de projetos, eu tinha alguém na minha equipe que ia tirar o seu dia de folga escolhido exatamente no dia que eu tinha programado para fazer uma mudança, eu tinha que mudar meu cronograma, porque era o direito dele sagrado de tirar aquela folga dele, que poderia ser atrelado a uma questão religiosa, uma questão cultural, aniversário, qualquer coisa. Era o direito dele inquestionável, ou seja, ele escolhia o diversity dele para poder tirar. Então, isso é muito legal, ou seja, um respeito muito grande. Nós fazíamos cursos, nós éramos obrigados a fazer o mesmo curso todos os anos, né, sobre o respeito à diversidade, entendendo essa diversidade, garantindo que nós entendíamos essa diversidade e, mais do que isso, que aceitávamos essa diversidade. Embora isso nem sempre era sentido na nossa pele aqui como brasileiros, né? Porque o que eu estava fazendo lá? Eu estava justamente gerenciando projetos dos Estados Unidos. Então, na cabeça do americano, nosso grupo aqui no Brasil, estávamos roubando empregos de americano, né? Então, nós trazíamos para cá a gestão de projetos justamente para ser mais barato, para o projeto, para o programa todo americano, que era junto com o Bank of America. Então, só os gerentes do projeto estavam aqui no Brasil e todo o resto, né, equipe, subcontratados e cliente, estavam todos nos Estados Unidos. Mas ninguém estava no mesmo lugar, fisicamente falando. Estamos todos espalhados pelos Estados Unidos, os projetos também aconteciam de costa a costa. Então, nós tínhamos uma questão cultural muito forte. Então, nós tínhamos todo um empenho, né? E aí, de novo, nosso interesse de liderança, né? O empenho de entender, primeiramente, a cultura deles, tentar encontrar meios de se quebrar o gelo e de se criar uma aproximação, né? E tentar quebrar esse estigma inicial, né? De que, olha esse brasileiro aí roubando emprego de um americano. Então, nós tínhamos essa questão cultural. Dentro desse contexto, nós também tínhamos uma limitação muito grande de comunicação, porque na época o que nós tínhamos eram 0800 que as pessoas discavam e caíam numa sala de reunião de conversa só, não tínhamos imagem, não tínhamos a facilidade que nós temos hoje. Então, para quem estuda um pouco de comunicação, sabe que o texto representa quase nada da comunicação, né? A entonação de voz e o gestual, expressões faciais, representam muito mais, né? Então, nós tínhamos o texto, ou seja, o discurso em si, e a entonação de voz, que também era prejudicada por um outro fator, que era o idioma, que não era o nosso idioma nativo. Então, junto com todas essas dificuldades, com a diversidade, com a barreira cultural, com o problema inicial que nós tínhamos que tentar quebrar pelo fato de, aparentemente não, de estarmos, de fato, roubando empregos americanos, né? Então, tudo isso girou, né, criou um caldeirão, né, efervescente, né, que nós tínhamos que lidar todo santo dia para poder gerenciar, liderar, comandar as equipes e obter os nossos resultados de projeto. Realmente, é por aí mesmo. A gente tem que lidar desde a empresa até com os outros, não é? Eu também escuto muito me falarem assim, mas por que nós que temos que nos adaptar a eles e eles não se adaptam a gente? Falo, primeiro, você não sabe, porque hoje o mundo inteiro está conectado nessa linha de que quanto mais eu entender do outro, melhor para mim. E segundo, eu falo, de quem é o interesse? Você está negociando, você está abrindo algo lá fora. Por que não se adequar a eles? Por que não aprender? Agora, uma coisa importante, não é, Paulo? Eu sei que todos vão concordar. Tem a parte dos nossos valores, dos nossos princípios e a ética. E ética pode variar. O que a gente fala, não, a ética é universal. Médio. Porque a ética na África, ela tem um outro aspecto quando se fala de concorrência, essas coisas, o que aqui, e que para os americanos é muito rígido, lá não é tanto. Mas mais importante do que agora essa parte ética, que era o que eu estava falando, nós temos que
fazer com que a empresa também entenda e nos dê o respaldo, e que quando eu vou para lá, quando eu vou negociar, eu vou preparada. Não, e essa questão ética tem um aspecto muito importante, Marilena, na questão ética, com relação a quem vai fazer uma certificação PMP, por exemplo. Porque todo o conjunto de ética, né, que o PMI cobra na prova de certificação, ela é baseada num comportamento rigidamente baseado no comportamento americano. E que até para a gente Sem aqui tem dúvida. diferença. Né? Tem. Então, eu imagino como é, por exemplo, alguém, como foram agora colegas angolanos que estão agora se certificando, como é difícil, né, vestir a capa, né, do americano e falar, não, para essa prova é esse mindset. Tudo bem que é um mindset bastante genérico, mas tem alguns aspectos comportamentais ali que pode pegar a pessoa de surpresa numa questão ou outra de prova de certificação. E tem a parte religiosa. Porque tem países que a religião é tão rígida, por exemplo, para o Islã, para os muçulmanos, o Alcorão, a lei é feita em cima do Alcorão, coisa que aqui no Brasil não é. Nós somos laicos, mas lá não. Eles não podem, por exemplo, cobrar juros, porque está no Alcorão. Então, lá não é permitido. Enfim, são tantos detalhes, tantas coisas interessantes que nos desafiam, não é? Eu posso beber no outro país, o que eu posso beber? Posso beber bebida alcoólica? Quem pode aceitar isso ou não? Não vou convidar a pessoa que às vezes está trabalhando comigo lá, vamos tomar uma bebidinha, aí o cara não pode, não faz parte, a religião dele proíbe. Comer carne, comer porco, que nem eu disse, tudo isso pode, e eu já vi, não é que pode, estragam sim um grande projeto. E aquilo que você falou é muito importante sobre por que a gente tem que se adaptar a eles e não eles a nós, né? Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei logo no começo, quando eu comecei a falar, de que às vezes essa impressão que a gente tem é em função dos turistas, né? E turismo é um outro tipo de relacionamento, né? Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, para o relacionamento mais comercial, aí sim esse cuidado faz todo sentido, e aí você tem que observar do ponto de vista dos interesses também, né? Quem é que está sendo o líder consciente, né? E esse cara tem que assumir esse protagonismo, né, no nivelamento dessas relações culturais. Muito interessante. Paulo. Vou complementar um pouquinho justamente com essa questão de consciência, né, que o Paulo falou. Quando eu sei o que eu quero, né, e o que vai me aproximar de conseguir o que eu quero, eu vou ter atenção, né, e me preparar e estar mais atento em que o outro me receba, né, mais do que eu recebendo o outro. É bem aquela frase do Jack Welch, né? Entenda a empresa como ela é, não como ela foi, nem como eu gostaria que ela fosse, né? Exatamente. É por aí. E aí, do ponto de vista de turismo, faz todo sentido, né? Se eu sou o receptor, né, o polo turístico, eu tenho que aceitar essa diversidade, né? Então faz todo sentido. E aí dá essa impressão de que a gente está sempre se adaptando a eles, quando não é verdade, né? Tem outros tipos de relações que também transitam nos dois sentidos. É mesmo. Mas, desculpa, tinha alguém querendo falar que eu acabei cortando aqui, não sei quem era. Não, eu acho que não. A Lidiane trouxe à baila essa parte da consciência, de quem tem o interesse também, não é? Você também. Mas voltando só e terminando o que eu estava falando antes até sobre ética e os meus valores, nada justifica, e isso é uma das coisas que eu deixo bem claro também, que por mais que eu queira que aquela negociação dê certo, ela tem um limite, e o limite vai também dentro dos meus valores e das minhas crenças. Eu não posso fazer algo, me violentar em nome de um negócio. Até onde pode abrir mão, né? Não é? Existem limites, sim, mas são limites muito, eu diria que são mais drásticos, não é? Mas, no geral,
eu fui para a China, eu comi cobra numa boa, comi escorpião vivo numa boa. Aí é questão também de estômago, porque não é todo mundo que come, mas aí não era valor nem crença minha. Eu não sou vegana, nem muito vegetariana, então para mim comer a cobra, o escorpião, inseto, poderia estar ligado, o Dona só dá risada. Eu poderia estar ligado à parte de nojo, aflição, mas até aí, como eu consigo dominar isso, eu tenho essa vantagem competitiva, porque na negociação, uma das coisas importantíssimas e que foi tema do meu mestrado é como nós sentamos à mesa para negociar e para comer. Então, a partir do momento que eu como ele e que eu como o que ele come, sem demonstrar que eu estou com nojo, que eu estou achando que ele é um selvagem, a negociação vai bonita. Esse foi meu tema de mestrado. Então, eu aprendi a comer uma série de coisas que eu acredito que muitos não comeriam. E aí eu levei vantagem porque a minha carreira foi para essa área. E eu... No limite com a Maria Helena, né? Era sem limite, no limite. Você sabe que os meus alunos, eu dou aula há 25 anos, os meus alunos falavam, pelo amor de Deus. E para completar, eu chegava a levar em sala de aula o ovo milenar. Pode ser que tenham aí alunos, ex-alunos meus assistindo e vão lembrar. Eu levava o ovo milenar, que é um ovo muito típico na China, que chama Thousand Years. E é um ovo que é enterrado, um ovo comum, pode ser de galinha, de codorna, de pata, o que for. E ele fica enterrado, antigamente o processo era esse, e depois de uns meses você tira e aí ele dura, ele não estraga mais. Bom, você imagina eu contando isso para os alunos e levando. Aí eu levava esse ovinho, que eu comprava ali na Liberdade, quebrava e passava na sala. Bom, eu perdi a conta de quantos alunos saíam, às vezes, para vomitar, porque eu falava, você não serve para comércio exterior, cai fora. Aí, o ovo, a casca fica cinza, cheia de pintinhas, de ficar enterrado. Ele não fica podre, porque ovo podre nem eu sou louca de comer, mas esse ovo eu já comi muito. Aliás, ele é chique, em algumas, dependendo de como ele é oferecido, ele é um prato chique. Aí eu falava, olha, eu quebrava, não é? Aquele ovo cinza, que a casca ficou cinza, dentro a clara tinha ficado preta como uma gelatina, você olhava contra a luz e via, e a gema fica cinza. Bom, aquilo era feito com, agora é amônia, mas na época eles pegavam urina de cavalo, um barro, e faziam assim em volta do ovo e enterravam. Então tinha cheiro de quê? Parecia peixe, o cheiro do ovo, mas não era podre. E aí eu também não era flor que se cheirasse, eu dava aula anual. Quando chegava assim lá para o mês de outubro, novembro, eu falava, cada ovo que vocês comerem é 1 ponto na média. Gente, era um desastre. É só registrar que você não faz mais isso no nosso curso, né? Não sei, Bira. Eu não estou sabendo, hein? Eu não estou sabendo. Agora, uma coisa importante no que vocês estão falando... O que acontece na sala de aula, fica na sala de aula. A Sofia mesmo já falou. Tudo bem. Pode falar. Sabe, vocês estão falando de uma pluralidade cultural, na verdade, né? Então, você abordou, inclusive, já 2 outros continentes. Agora, tem uma observação muito interessante de uma participante, agradeço a Maria Cláudia que mandou, que eu quero comentar com vocês. Ela falou o seguinte, eu vou ler, que é para reproduzir exatamente o que ela colocou. A Maria Cláudia. Isso pode acontecer até internamente entre a nossa própria cultura. Trabalho em uma consultoria socioambiental e uma pesquisadora de campo foi demitida a pedido do cliente, pois disse algo que foi mal recebido pela comunidade onde ela estava atuando. Sim. Sem dúvida nenhuma. E eu ia na sequência emendar um outro exemplo que aconteceu antes desse evento lá da gestão de projetos dos Estados Unidos,
que foi quando eu assumi a gestão do projeto de uma empresa que na época chamava-se Brasil Telecom, que tinha acabado, as telecomunicações no Brasil tinham acabado de ser privatizadas, e essa holding italiana, que foi nomeada de Brasil Telecom, assumiu 10 estados do Norte, Nordeste e do Sul do Brasil. E eu gerenciei o projeto de implantação da rede de internet de alta velocidade para esses 10 estados com 10 culturas diferentes. Então, qual que era o caldeirão? Só para vocês terem uma ideia, eu enfrentei, inclusive, material preso num transporte, num caminhão, por causa de greve de índio. Só para ter uma ideia da confusão que gerou. Cada região tinha o seu jeito de lidar e tinham acabado de vir da sua autonomia estatal e virado uma empresa só. Então já tinha uma confusão cultural aí dentro da própria empresa. O regionalismo, as discussões. Então o que acontece? Eu não podia me limitar a ficar gerenciando esse projeto aqui de São Paulo. Eu tinha que pegar avião e ir visitando todo mundo, quebrando gelo, fazendo a primeira aproximação, para depois sim dessa aproximação criada, a gente conseguir gerenciar isso à distância, tanto do ponto de vista do cliente em si, ou seja, das pessoas que recebiam essa implantação, quanto do ponto de vista das empresas que nós estávamos contratando, regionais também, para fazer essa implantação. Então, esse caldeirão cultural, em 10 estados diferentes, a questão que eu falei do caminhão viajando para o Acre, né, que foi interrompido no meio do caminho pelos índios, né, que estavam fazendo uma greve. Então, essa questão regional é fantástica também, e já por si só dá um case inteiro aqui, né, Bira? Ô, Maria Helena, Oi. só uma dúvida, por favor. Você falou aí, o escorpião que você comeu, o tempero dele era bom, pelo menos? Olha, o segredo do escorpião é arrancar o rabinho primeiro. Jesus, Você não come o rabo. E depois você, na realidade, que coragem. eu acho que faz parte do desafio da profissão e da vida, que nem diz a Lidiane, não é para a vida. E normalmente você tem uma panela na mesa cheia de alface, pimentão, eles vão jogando um monte de coisa lá dentro, aí o escorpião vem vivo e você pega com uma pincinha e joga. Lógico, ele morre na hora, eu não comi ele andando, senão não dava, não é? Mas ele aí, quando cai na água, ele... E aí o tempero é o tempero que está lá na panela. Eu passei por algo semelhante em Angola também, né? Quando eu fui dar aula no MBA de lá de Angola, e aí os alunos fizeram questão. E parece uma prova, né, Maria Helena? Parece um teste que estão fazendo com você mesmo, né? É verdade. A gente tem que provar que é capaz de fazer isso. E é muito interessante. O que eu ia falar, né, Maria Angélica, ou Maria Helena? Maria Angélica é uma outra querida amiga que eu tenho. É que a virtualização, né, da gestão, da liderança e dos negócios está diminuindo um pouco esse aspecto mais local, né, de passar por essas provas, né, e está puxando aí novas situações, novas demandas, né. Então, de novo, né, mesmo numa comunicação à distância, numa gestão virtual, e os projetos sempre carregaram essa característica, né, de pluralidade geográfica, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidados também, não necessariamente a ponto de saber comer um escorpião, né? Sim. Mas entrando... Isso é só curiosidade. Não, isso mas é mera né? curiosidade. Porque em algum momento você vai ter que estar preparado para isso, né? Paulo, outra coisa que eu também não citei antes é o modo também, saindo um pouco, como a gente se veste, como nós nos comportamos. E aí, isso também faz parte de como te veem ou não. Você agora já está entrando na parte mais virtual, mas ainda encerrando o aspecto de nós estarmos no local, é muito importante saber não dar vexame com cores, não dar vexame com tipo de roupa, principalmente mulheres. São as que mais pecam muito, porque acham que a moda aqui é assim e lá eu vou usar a mesma coisa. E isso é outra coisa que eu sempre também me preocupei bastante. Maria Helena,
Oi, Rogério, tudo bem? Eu sei, Você me tudo bem. permite falar rapidamente aqui 2 exemplos também que eu vivenciei e que são como acho que a colega aqui comentou, que o Bira leu, me fez lembrar disso. É muito mais próximo do que a gente pensa, essa questão cultural. Eu estava num projeto uma vez na Ultrapar, se eu não me engano, no Grupo Ultra, e a gente tinha que ir até a Bahia. E a gente tinha algumas atividades que a gente ia fazer com o pessoal. Na verdade, foram duas. Esse especificamente foi na Ultrapar, mas eu tive projetos na Petrobras também. Mas, enfim, a gente tinha um cronograma de atividades que ia calhar de combinar exatamente com a Semana de São João. E as festividades de São João no Nordeste são muito fortes. É um aspecto cultural muito Sem forte para o dúvida. povo de lá. Sagradas. Né? Então, o que acontecia? A gente, sabendo disso, a gente já sabia, embora não fosse feriado nacional, não fosse nenhuma data assim, oficial de não trabalho, né? de liberação do trabalho, a gente já sabendo desse aspecto cultural, o que a gente fez? A gente organizou todas as atividades daquele mês para se antecipar a todos os levantamentos, reuniões, enfim, informações que a gente sabia que ia precisar para trabalhar. Então, a gente antecipou uma viagem que a gente tinha no nosso cronograma para falar com essas pessoas lá, que a gente dependia delas para levantar dados. Aí a gente trouxe para São Paulo, fez aqui toda uma análise dos dados, todo o trabalho dos requisitos, tudo, e deixamos o pessoal lá festejando, teoricamente, né? Porque a gente não queria interferir nesse aspecto. E foi um sucesso, né, essa abordagem. Mas por quê? Porque alguém do time lembrou disso, alguém do grupo falou, olha, alguém que já trabalhava na empresa há muito tempo, né, lembrou disso e considerou isso na organização das atividades. Então, às vezes, como a colega falou ali no chat, é muito mais simples do que você pensar, às vezes, de comer escorpião ou ir para outro país. Aqui mesmo no Brasil você tem os regionalismos, né? E um outro Sim, aspecto, isso. E um outro aspecto, em colaboração ali com o professor Paulo Meia, eu também tive a oportunidade de ir para Angola, e não é uma questão, não é uma questão muito, minha profissão exige que eu coma a comida de lá. não. Não, eu estava lá, eu queria comer a comida de lá, eu queria conhecer a cultura de lá, eu queria ouvir as músicas de lá, e eu queria participar com as pessoas de lá, viver o que elas viviam lá, para entender, para me conectar com as pessoas e etc. Então não é uma coisa, não vou fazer gerenciamento de projetos porque eu tenho que comer escorpião. Não, gente, não tem que comer Não, escorpião. É lógico uma que não, opção pelo amor de sua, Deus. dependendo de como que você quer ou não se conectar com as outras pessoas, né? Então, assim, achei riquíssima aqui a experiência que a Maria Helena trouxe, a Lidiane, o professor Paulo May também. Aí me fez lembrar essas coisas e eu quis compartilhar com vocês. Obrigado pelo espaço, Maria Helena. Não, Rogério, Obrigada a você. até saber se posicionar, como a Maria Helena tinha falado, né, sobre os seus limites, né? Se o teu limite não permite, como é que você se posiciona, com Sim, relação a isso, sem afetar a sua liderança, sem afetar o relacionamento, sem comprometer aquilo que você está buscando e assim por diante, né? E aí você Exatamente. imagina falou um da questão, né? vegano E aí você falou da convidado questão para isso. de estar, né, nas regiões ali, né, e perceber esse movimento, ou seja, você está ali no Nordeste e sabe que vai ter uma festa, como é que você se comporta, que já é um grande problema. E aí, a virtualização já vinha acontecendo e a pandemia acelerou muito esse processo. A questão básica aqui é o seguinte: às vezes você está tão distante, fisicamente falando, geograficamente falando, como é que você vai se organizar e se policiar para enxergar essas questões, mesmo não estando lá? Mesmo não estando vivenciando presencialmente aquela situação e respeitar isso também, mesmo estando à distância, né? Porque às vezes a gente tem até por descuido, né? Você acaba se comportando e achando que as outras pessoas vão se comportar também em função da sua situação, do seu entorno, né? E na verdade o entorno lá é completamente diferente daquele que você está vivenciando. Então essa comunicação virtual que tem sido cada vez mais exigido, né? Tudo bem que a gente tem um pico aí em função da pandemia, mas isso já vinha sendo exigido desde muito, né? Principalmente na gestão de projetos, que é muito característico isso, né? Eu, pelo menos, vivencio isso desde os anos 2000, esse distanciamento. A necessidade de a gente se policiar, se antecipar a isso, né? Se antecipar, se você vai ter, já que você não vai ter que comer o bicho lá, como é que eu me antecipo aqui em relação às pessoas que estão lá nesse ambiente, como é que eu me organizo para respeitar essa situação, para incorporar essas situações no meu calendário também, né? Me organizando o projeto em torno disso também, do respeito a isso,
Porque se você quebrar esse contrato, né, social, vamos dizer assim, você pode ter uma contrapartida que vai contrariar o seu projeto e podendo até comprometer o resultado, o sucesso do seu projeto. Então, nessa comunicação virtual, a Maria Helena tinha falado, por exemplo, de como você se veste, né? Eu falei, citei o exemplo dos gestos, né? Como isso representa na comunicação. Então, a gente tem que procurar sempre que possível, primeiro, né? Quando é possível, financeiramente falando, e sem o aspecto pandemia que você possa se deslocar, início de projeto, por exemplo, como eu fiz lá nos anos 2000 com o pessoal da Brasil Telecom, tenta pelo menos um presencial inicial, né, para você criar essa proximidade, quebrar esse gelo, comer os escorpiões que forem precisos e assim por diante, né? Ou seja, criar essa proximidade. Depois você vai ter muito mais facilidade nesse virtual. Mas nem sempre isso é possível. Nos meus projetos lá com os Estados Unidos, já que a gestão de projetos veio para cá justamente por causa de custo, a gente não tinha condição de ir lá viajar para lá para encontrar essas pessoas. Mesmo porque os projetos eram de curta duração, 3 meses, 4 meses, 6 meses, e a gente gerenciava 5, 6, 7 projetos, 8 projetos de uma vez só. Então não tinha condição de fazer isso. Então era tudo virtual mesmo, e sem a possibilidade de câmeras como a gente tem hoje. Então, hoje em dia, o que eu sempre digo para os meus alunos? A gestão virtual é uma realidade, não vai mudar muito, pode voltar um pouco depois da pandemia, mas ela vai continuar progredindo como vinha progredindo desde os anos 2000, a questão de 10%, 12% ao ano, pelas estatísticas do próprio IBGE. E isso a gente vai ter que conviver para sempre, né? Tanto do ponto de vista de gestão de projetos, outras profissões também, e o ensino à distância também, que é a nossa nova realidade. Como é que a gente convive com isso? Use e abuse de câmeras, porque um grande percentual da sua comunicação está na sua expressão facial, nos seus gestos, na sua postura, na sua roupa, né, no seu posicionamento e assim por diante. Então, use muito isso, use corretamente a sua voz com a entonação correta para transmitir a mensagem que você precisa, e isso é o que vai fazer com que você tenha o sucesso que você precisa ter nesse relacionamento à distância, nesse universo virtual, né, que, como eu já falei, está muito acelerado em função da pandemia, mas que não vai voltar muito atrás. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Eu queria complementar, muito legal, Paulo, você trazer, né, esses exemplos também em relação ao nosso comportamento, né, o nosso levantar de sobrancelha. Eu que tenho um rosto aqui super, né, que fala muito em relação ao que eu estou sentindo. Acho que eu sou super transparente. Tem gente que brinca, minhas filhas falam, né, que minha testa é um letreiro, porque é bem mexe bem. Mas eu achei interessante também, tem um participante, Rogério Roberto, que está perguntando sobre projetos de transformação organizacional e mudança de cultura. A partir daqui, até do que o Rogério comentou, né, Rogério? Ah, é você! Eu achei que era, tá como participante, olha que louca! Mas eu queria complementar isso que você falou, de entender, né, de querer entender quando eu vou fazer para algum outro lugar, querer conhecer a dança, querer conhecer, é o que a Maria Helena conversou com a gente esses dias atrás e falou do colocar o óculos do outro, né? Quando eu coloco o óculos do outro, eu passo a mais do que ver o que ele faz, é entender por que ele faz o que ele faz, né? E isso mostra muito de como a organização ela é. Por que a organização é mais rápida ou é menos rápida, é mais burocrática ou é menos burocrática, né? Mais agressiva ou é menos agressiva, é mais ponderada, né? Tem mais hierarquia ou menos hierarquia. Tudo isso justifica, né? Tudo isso é justificado muito pelas pessoas que estão ali dentro, né? Então, entender como ela funciona também vai fazer com que exista aí uma sinergia entre a liderança, a equipe e a própria organização, caminhando e falando junto com a organização. Se não tem um discurso organizacional, né, uma plaquinha lá de missão, visão e valores, que não coincide com o comportamento de fato das pessoas, né? Então, esse alinhamento, ele tem que existir, e para isso a gente tem que fazer esse diagnóstico da empresa. E teve uma outra fala da Maria Helena também em relação aos valores, né? E saber se eu combino, né? Será que eu combino com esse estilo de organização?
Será que eu vou, de fato, né, vestir a camisa e passar a imagem que a organização quer que eu faça? E mais, né, a pergunta principal é, eu quero, né, fazer isso? Então, entender onde eu trabalho envolve também todas essas questões de entender quem é essa organização e fazer essa pergunta, né? Será que eu quero estar aqui mesmo? Né? É isso que eu quero passar? E a empresa vai fazer a mesma coisa quando ela contrata alguém. Acho que tem um link muito interessante no que você falou, Lidiane, em relação a uma pergunta que teve ontem, né, no nosso bate-papo de ontem, sobre aquela, não sei quem foi que falou, acho que o Bira vai lembrar, sobre Portugal estar contratando brasileiros em função da nossa capacidade de comunicação, né? E eu acho que isso tem muito a ver também, a Maria Helena falou uma coisa muito importante sobre os nossos limites, né? E eu acho que, como brasileiros, aí, nosso aspecto cultural aqui, o nosso limite é muito mais flexível do que de outras culturas. Então a gente aceita muito mais isso, a gente quer muito mais do que outras culturas aprender a cultura dos outros. A gente vai para os outros lugares, a gente quer se entrosar, a gente quer aprender, a gente quer viver parecido para entender como é que aquilo funciona. E nós somos muito mais flexíveis em relação a isso e é uma característica nossa que a gente tem que aprender a usar. Assim como o tal do jeitinho brasileiro, que todo mundo acha que é só pejorativo, mas tem muito aspecto positivo que pode ser aproveitado também. Então essa nossa flexibilidade, essa nossa vontade de conhecer os outros, né, de conhecer as outras culturas, tem que ser usado muito a nosso favor, sim, né, sempre, né? É claro que o nosso limite é um pouco mais flexível, mas existe o limite, né? A gente não pode deixar de saber que ele existe, né? Mas aproveitar essa nossa flexibilidade e facilitar esses relacionamentos, né? Ampliar esses relacionamentos, aí, fortalecer esses relacionamentos na medida do possível. Acho que é muito legal isso. Eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre esse limite e flexibilidade que você acabou de falar. Na verdade, é uma pergunta vindo do bate-papo que eu estou dirigindo a Lidiane, a Maria Helena e você mesmo, Paulo, né? Mas é a Maria Cláudia, novamente, ela pergunta: o que vocês pensam, né? O que vocês estão analisando a linguagem neutra, defendida por alguns movimentos, justificando a inclusão? Exemplos que ela dá: todos e todas, amigas, com o arroba no lugar da letra A, amigues, todes, algumas expressões populares que não podem ser ditas. Mas voltando ao início do que ela falou, é a justificação, a justificativa da inclusão. O que vocês pensam a respeito disso? De você estar próximo de pessoas que estão trabalhando com você, que estão no seu projeto e usam uma linguagem diferente ou no sentido de você achar que está excluindo alguém, ou aquela pessoa usando essa nova linguagem neutra. Posso começar? Eu acho que, antes de mais nada, isso é óbvio que isso é tudo muito novo, né? E a gente está aprendendo a entender tudo isso, mas eu acho que, a princípio, num primeiro momento, não estou dizendo que isso não possa evoluir e se consolidar, mas nesse momento aqui, eu diria que, antes de mais nada, tem que prevalecer a língua portuguesa, o nosso idioma, né? Então, o nosso idioma não possui isso ainda. Eu acho que pode ser, talvez, um defeito que venha a ser corrigido no futuro, se a gente encarar isso como defeito agora, porque até então não é, né? O defeito, na verdade, é você usar de forma diferente. Então, acho que, a princípio, nós deveríamos privilegiar a língua portuguesa e essas pessoas têm que entender ou se sentir incluídas nesse contexto por enquanto, embora entenda e aceite que isso pode evoluir para um outro contexto. Concordo plenamente com isso. Essa mudança ainda não ocorreu e a nossa língua ainda continua sendo a língua portuguesa e bem falada. Sim, Essa é a no minha informal opinião. até pode ser aceito, né? Até como um No movimento barzinho. de fazer isso se consolidar, mas no formal, numa aula, numa palestra, num relacionamento comercial, eu acho que isso ainda não tem espaço por enquanto. Também acho. Eu Só tenho por feito um enquanto, né? esforço, eu tenho feito um esforço para incluir, né? E é um exercício, é um aprendizado contínuo e é novo, sim, né? Eu acho que a gente está aprendendo o tempo todo. Ontem, quando eu fui publicar o nosso encontro, né? Eu coloquei professores, alunos, colegas, gestores, e depois falei, nossa, mas tem professoras, gestoras, né? Alunas, e eu fiz um novo, incluindo isso. Então, é um aprendizado,
que a gente está passando e é tudo muito novo também. É que vocês usando a língua portuguesa, né, da forma culta da língua portuguesa, a gente acaba colocando aquilo que a gente aprendeu. E como o Paulo falou, é o que está oficial, né? É claro que nós não temos a intencionalidade de excluir ninguém. Não, de jeito nenhum. A gente aprendeu desse jeito, estou imaginando que professores é todo mundo, professor e professor, né? Então, mas as pessoas amigo é amigo todo mundo, né? E se eu colocar amigas e tiver um homem, aí ele vai achar ruim, porque eu falei amigas, né? Então tem tudo isso, né? E se eu seguir a língua portuguesa, é que eu estava seguindo as normas cultas da língua portuguesa. Mas realmente, eu nas aulas, eu tento privilegiar todo mundo. Aqueles que entendem que a gente só está falando o correto e aqueles que sempre ficam criando caso, ele me excluiu, eu não estou dentro. Não, não é isso, né? Mas então, com certeza isso vai caminhar... Né? Então... Mas isso vai caminhar, possivelmente, para uma adaptação da língua portuguesa, né? Mas, por enquanto, a gente está seguindo o quê? O que é oficial, o que é o legal, e é o que a gente vai... o que a gente aprendeu, né? Na escola e que não foi alterado ainda. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Eu queria falar. Independente da situação, a língua portuguesa não é uma língua morta. O que é uma língua morta? É uma língua que não se modifica mais, é uma língua que não se adapta mais, que não evolui, evolução no sentido de mudança. Então, eventualmente, são os usos e costumes que vão iniciar os processos de mudança do idioma. Então o exemplo clássico, vossa mercê. Vossa mercê, vós mercê, você. Hoje já é VC. Né? Hoje a gente nem usa mais o você, a gente já escreve ali, VC vai ao happy hour, vai participar do evento, etc. Então, assim, é um processo mais, entendo assim, da morfologia da língua, do idioma mesmo, do que qualquer outra coisa. Acho que a gente, no século XXI, a gente pensar em segregar, em separar as pessoas, não tem nada a ver, está totalmente fora de propósito, né? Tá bom? Meu ponto de vista é mais esse. Dois sentidos, né? As pessoas que estão desse outro lado, né, não se sentirem excluídas em função do uso correto do idioma, né? Acho que é até um pouco de exagero, não deixando de observar o que você falou agora, de que o uso e costume pode mudar, né? Isso, né? Por isso que eu falei, por enquanto é isso. Mas esse uso e costume, ele vem no coloquial, né? Mais no dia a dia, e depois acaba mudando a situação mais profissional, a palestra, a aula e assim por diante, né? Não ao contrário, né? Mas é legal. É como se for uma língua viva. Acompanhando desde o início, Vira, só professor Marcos, pode falar. É uma coisa relevante. Acompanhando toda a colocação que se iniciou com a Maria Helena, o Paulo, e depois a chegada do Rogério, e até o exemplo que o Rogério acabou utilizando, me fez lembrar de uma coisa chamada determinismo cultural. Esse foi o ponto de um grande projeto, de uma grande distribuidora de produtos derivados de petróleo, que esteve, em algum momento, um projeto de longuíssimo prazo para a implantação das suas lojas de conveniência em todo o Brasil. Então, a grande preocupação era com relação a, por exemplo, cronograma. Então, tivemos que realizar um trabalho com a extensão que é o continente brasileiro, né? Porque o Brasil é um continente, de trabalharmos esses determinismos culturais. O que foi isso? Como será que o gaúcho, ou quem reside e vive a cultura lá no Rio Grande do Sul, como será que ele encara, como que ele olha, como ele percebe, como ele define aquela pessoa que mora no Rio de Janeiro, na Bahia, porque isso interfere. A gente citaram vários exemplos aí de festas que você precisa considerar no seu cronograma, mas foi muito além disso, porque era como nos relacionaríamos com essas várias culturas, com essas várias visões, porque o determinismo cultural faz com que a minha religião seja melhor, o meu estado é melhor, a minha formação é melhor, a minha universidade é melhor, e assim vai, tudo que é meu é melhor. Este determinismo precisava ser trabalhado, precisava ter uma limpeza nessas percepções, auto e heteropercepção, para que a gente pudesse comandar e levar adiante este projeto. E o Rogério falou, esse projeto aí do Grupo Ultra me fez lembrar essa experiência que vivemos, né, anterior, inclusive, ao Grupo Ultra, bem anterior ao Grupo Ultra, para podermos implantar isso. Porque, é claro,
um cronograma dentro do estado de São Paulo, com os fornecedores próximos, etc, 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 ele era um cronograma menor do que, de repente, lá em Fortaleza, ou mesmo lá em BH, mas tinha a questão dos determinismos que influenciavam muito o andar, né, a motivação para a implantação desse grande projeto. É isso aí, Dona Ega. E aí você entra numa área de conhecimento e de especialidade sua, né? E aí, o que a gente queria talvez ouvir agora é como construir esse relacionamento para criar uma equipe de alta performance para gestão no modo geral e, no caso aqui, para gestão de projetos também, né? Então, porque, legal, Paulo, quando a gente entra, por exemplo, né, para olharmos os grandes desafios organizacionais, corporativos, a gente vê que hoje um dos grandes desafios, eles estão focados nas lideranças, né? Porque a organização precisa de pessoas que façam as coisas acontecerem. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. O foco no resultado, quer dizer, aquela obsessão pelo resultado. Claro, o resultado é a última linha que a gente tem que olhar e absorver, e esse é o nosso grande indicador e condutor. Todavia, como consequência, né? Como consequência. Isso. Então, tem todo um processo que leva a este resultado. E quando a gente fala das equipes, será que num projeto, a gente nasce com a equipe? E é dos grandes questionamentos. Será que o gestor ou quem está recebendo aquela equipe, seja ela no sentido virtual, que aí a complexidade ela quadruplica, né? Fica exponencial, mas vamos pensar nas equipes mais próximas, quando recebe, na verdade está recebendo eventualmente uma coletânea de pessoas que ainda não trabalharam junto, que têm as suas habilidades, têm os seus perfis, têm as suas expectativas, e o gestor, o líder de projeto, ou fora da área de projetos, mas que seja um gestor, ele tem que buscar este conhecimento, daí a gente ter pensado nessa questão relacionada à liderança consciente, porque não basta apenas conseguir o alinhamento, a orientação do ponto de vista técnico. Isso é relevante? Extremamente relevante. Todavia, ele precisa entender que na equipe ele terá pessoas com boa articulação, um grande comunicador, uma pessoa que se comunica bem. Tem outro que faz a questão acontecer no sentido energético da palavra. Então, é um executor, é um cara que faz acontecer, que vai à luta, e às vezes é bem articulado também. Todavia, tem as pessoas que são mais focadas no planejamento, no detalhamento, na minúcia. Então, imagine a dinâmica desta equipe, um executor energético, quer fazer acontecer, muitas vezes atropela, que não está olhando, via de regra, os detalhes, e se defronta com um planejador analítico, que é minucioso, revê a mesma propriedade de coisas 10 vezes, que segue o protocolo, muda uma vírgula. Usando uma linguagem comum, eles vão se matar, né? Porque o executor quer atropelar, ele quer fazer, quer acontecer. O gestor, ele tem que saber como trazer estas pessoas, e eu estou falando de coletânea, não estou falando ainda de equipe. Como é que eu trabalho cada um desses elementos para que a junção deles, eu preciso do analítico, é isso que eu quero dizer, eu preciso do executor como gestor, porque o analítico estará enxergando coisas que o executor já passou por cima milhões de vezes. Então, é esta articulação que é o processo que se inicia para se levar a uma equipe de alta performance. Ela não cai no nosso colo, né? E tem os entra e sai do projeto. E aí, o que eu faço? Tem uma pessoa num determinado momento, numa determinada situação de um projeto, com habilidades, conhecimentos, é o cara, ninguém questiona. E ele está chegando nesta equipe. Será que ele vai ser o cara na largada? Como que o gestor tem que trabalhar com essa pessoa que está chegando? Que é extremamente experiente, tem anos e anos de bagagem, mas ele é novo, ele está chegando nesta equipe. Se o gestor não tiver consciência de que, ao chegar,
ele precisa de um período de adaptação e de socialização, ele queima recursos. E às vezes queima excelentes recursos. Então, é assim que começa a se construir uma equipe de alta performance. Em vários momentos do projeto, alguém se motiva e alguém se desmotiva por N razões. É o gestor, é o líder que precisa ter o olho vivo e saber como tratar. Porque não tem jeito, a gente lida a todo instante, como gestor, uma coisa chamada maturidade. E as pessoas, quando a gente fala de maturidade, pensam que maturidade é alguma coisa ligada à idade, e não é. Não é. Maturidade tem a ver com eu sei fazer o que eu tenho que fazer e gosto do que faço, eu quero fazer. Em algum momento, com toda a bagagem que uma pessoa pode ter, ela entra numa equipe nova, ela não sabe se ela sabe fazer. Ela sabe fazer de um jeito, mas será que aquele é o jeito esperado para aquele momento, para aquele projeto, com os resultados parciais ou totais já dimensionados, o cronograma acontecendo? E ele pode, e aí a motivação, e esse querer fazer, pode ser que ele se sinta ainda na retaguarda, ele ainda tem uma certa esquiva. Cabe ao gestor saber que, neste momento, a orientação é focar nas responsabilidades, na tarefa, acompanhar isso. Portanto, um líder consciente, ele não pode ter uma única forma de tratativa com os membros que estão compondo isso que a gente está chamando de equipe. Ele precisa saber como trabalhar. Em alguns momentos, ele precisa ser bastante enfático em relação às tarefas, às responsabilidades. Principalmente para quem está chegando com ou sem experiência, não importa. Está chegando, claro que quem tem experiência, bem orientado, mais rapidamente chega lá. Quem precisa adquirir experiência precisa de um trabalho com um tempo um pouco maior. Ok. Agora, vamos imaginar alguém que já esteja fazendo o projeto, esteja dentro do projeto, que sabe fazer, né? Foi aprendendo, sabe fazer. Já mostra que o querer fazer também é alguma coisa que está presente. Mas ainda precisa ser encorajado, precisa ser estimulado, precisa ser motivado. Então, é temerária a posição de líderes que acha que porque está com o salário em dia, que a pessoa tem que estar motivada. E isso a gente vê isso constantemente no futebol, numa equipe de Fórmula 1, que a gente de vez em quando acompanha a mudança de pilotos, um piloto excepcional de uma determinada equipe vai para uma outra, e aí de repente começa a acelerar e desacelerar em pontos que não poderiam, comete erros que a gente chama de erros infantis, roda, bate, né, quebra o carro, e aí você vai olhar qual é o estilo do seu chefe de equipe. Aquele que tem que dizer, olha, este carro em relação ao que você tinha, se você acelerar muito dentro da curva, você perderá essa traseira, você vai rodar. Olha, o freio, depois de 15, 17 voltas, ele tende a ficar menos eficiente. Cuidado, não freia muito dentro. Esse é o chefe de equipe, conversando com um piloto altamente gabaritado. É assim que vai se construindo o processo de uma equipe de alta performance. É transpiração. É esta consciência voltada a cada membro, que cada um deles está num momento diferente dos demais. E eu tenho que aproveitar essas diferenças e fazer a congruência, o alinhamento, para que eu tire uma coletânea de pessoas e essa coletânea comece a virar um grupo. Cada um começa a ter percepção do outro, o que cada um está fazendo e como isso, somado, nos levará até o momento previsto naquele projeto. E à medida que essas coisas começam a ter um feedback positivo, né, retroalimentando esse sistema, essa equipe começa a voar abaixo. E aí sim a gente pode dizer que estaremos diante de uma equipe de alta performance. Mas sempre... Isso já é um desafio no presencial, né, Dona Ega? Imagina a distância, né? Você já tem se falado muito a isso, em termos de objetivos e metas, né? E a pulverização do OKR, né? Que são os objetivos chaves da organização, desmembrando isso até o nível de pessoas, né? Não mais só no nível de departamentos, né? Então, isso tem que ser uma tratativa aí para levar essa consciência, levar esse desenvolvimento aí, né, da equipe, né? Mesmo que elas estejam posicionadas
dispersas geograficamente, né? É um grande desafio. A Maria Helena tinha feito comentário, ela falou assim, a liderança, o seu estilo, a sua forma de tratar a equipe pode destruir um excelente projeto. E olha, eu assisti e, infelizmente, continuo assistindo exatamente porque fica apenas no foco técnico. Quando você conversa com algumas lideranças, ele diz o seguinte, imagina, não estou nem preocupado com a motivação dessa equipe, eles estão com salário em dia, tem um pacote de benefícios invejável, tem estabilidade no emprego, tem mais é que está motivado. Um líder... Basta entender Maslow, né? E a gente põe até um pouco mais além algumas coisas, né? Porque eu brinco com essa história do Maslow, com todo respeito, né? Que eu falo assim, eu queria ver o Maslow no dia a dia de gestão de projetos. Ele teria algumas, né? Quando você falou de equipe virtual, né? Então a gente tem que pensar grandes dificuldades, com certeza. Porque aí eu tenho que elencar reconhecimento, valorização, autonomia, que ela é fundamental. O líder tem que construir um espaço para que as pessoas possam autonomamente ocupar esses espaços. Porque a autonomia, ela não é dada, ela não é decreto-lei, ela não é crachá, como diz a Lidiane. É algo conquistado. E em projetos, o líder, ele é o vetor fundamental para que esses processos aconteçam. Então, aí começa a explicar, né? Por que fulano joga melhor num determinado time, aí vai para outro time, esqueceu de jogar bola, não joga mais. Aí você começa a ver as expectativas, quem é que está liderando, como está tratando, como trata essa coisa chamada de equipe. Hoje tudo fala assim, é uma equipe. Nada. A maioria das coisas é um ponto de ônibus, né? Uma coletânea de pessoas que tem um objetivo comum, né? Tem, né? De se locomover para casa, enfim. Mas é só, né? Não tem interação, não tem coesão, não tem sentimento de pertencimento, não tem orgulho do que está fazendo, né? Que entende as metas, objetivos de um determinado projeto, em que medida esse projeto se alinha à gestão estratégica ou à estratégia organizacional, porque ele nasceu lá, né? Quando a Lidiane falou, quadrinho de missão, visão e valores, se tiver lá, para usar a nossa gíria, para inglês ver, é isso que vai acontecer. Projeto, por mais que se chame de projeto, ele não será projeto. Projeto que não traz inovação, não provoca as mudanças, não engloba a empresa em novos conhecimentos e consolida outros, e que não trabalha competências e competências essenciais. Eu não posso definir projeto apenas, colocar entre aspas, como um esforço temporário, com começo, meio e fim. Né? Ele é muito mais amplo do que isso. Para ser projeto, se não tiver vinculado à estratégia organizacional, ele é passatempo. Por falar nisso, né? Por falar nessa liderança, né? Queria chamar a Lidiane agora para falar um pouco para a gente como é que se desenvolve, então, essa liderança que o Donegado estava falando, né? Como é que se faz para a gente ter esse líder consciente, né, nos nossos projetos. Isso se o Bira não tiver nenhuma pergunta antes, né, Bira? Tem alguma pergunta? Olha, na verdade, tem uma pergunta aqui, como é bom que vocês estão falando tal, e a pergunta vai ficando antiga, né? Algumas ficam antigas. Então, algumas eu pulei, só justificando aí o pessoal que está participando. Desculpe se algumas perguntas eu não estou passando, né? Mas uma que foi falada agora há pouco, o Rafael Viana pergunta, como está sendo lidada a questão da inclusão das pessoas dentro do gerenciamento de projetos e times multidisciplinares de projetos. Então, de novo, aquela questão da inclusão agora de pessoas, ele deixou aberto, né? Vocês têm alguma consideração? Como está sendo lidado atualmente a questão da inclusão em gestão de projetos? Eu acho que tem tudo a ver com o que a Lidiane ia falar agora, que é justamente desenvolver essa liderança, né? Incluindo essas pessoas, né, Lidiane? Isso que você comentou, Bira, de ir passando, né? A gente vai mudando de assunto, eu fico aqui, eu vou falar, aí muda de assunto, aí falo, não, então vou deixar para depois. E a gente vai dar vontade de interferir todo mundo o tempo todo, né? Eu vou voltar um pouquinho, né? Enquanto o Donegado foi falando, eu fui lembrando de algumas situações, eu vou voltar um pouquinho e acho que com isso eu também respondo esta pergunta. Uma das coisas que eu faço em sala de aula é a gente ir lá no dicionário, olhar o que quer dizer recurso. E é muito interessante porque uma das respostas, né, do que é recurso é um pedido de socorro. Olha que interessante, acho isso maravilhoso para a gestão de projetos, né, e para a formação de equipe.
porque o recurso pode ser o que eu tenho, a minha competência é um recurso, né? Então, eu tenho, é o que eu, seja ele meu, pessoal mesmo, né? O que eu sei fazer, ou os recursos que eu tenho. O meu computador aqui é um recurso que eu tenho, né? A nossa tecnologia, a nossa mesa, é tudo recurso que a gente tem. Então, eu preciso saber o que eu tenho, eu preciso saber o que eu preciso, para, consequentemente, saber o que eu não tenho, e ir atrás, pedir o socorro. E é isso que isso forma uma equipe. É o meu pedido de socorro para aquilo que eu não tenho, mas que eu preciso para o meu projeto. E aí eu vou sair, né, correndo aí atrás de quem tem esse recurso para atraí-lo. É igual formar time de vôlei na escola, né, que o professor chama dois colegas e fala, você monta a sua equipe, o outro monta a equipe dele. Não quer saber se o cara é legal, se o cara tira 10 na prova, ele quer saber se ele é alto, se ele saca bem, se ele corta, né? Então, ele vai formando a equipe a partir do que a pessoa tem de melhor para aquele projeto. E aí entra essa questão da inclusão, né? Eu vou incluir a pessoa certa no lugar certo. Forma uma equipe. Mas, bem lembrado, Donegá, também, eu falei do vôlei porque é a imagem que eu tenho da escola, né, de formar ali 2 equipes. Mas quando você leva isso até para o time de futebol, para a nossa seleção brasileira, formar uma equipe não é... Formar um grupo, né, de pessoas boas não é tão difícil. Mas quanto melhor essa pessoa é, mais a gente vai ter uma etapa, segundo Turkman, uma etapa chamada conflito. Porque quanto melhor o cara é, mais ideia ele tem, mais experiência ele tem, mais ele sabe já do que ele quer fazer, ele é adulto também, ele já tem uma opinião formada sobre aquilo. E como que a gente vai lidar com todos esses bons, né? Todas essas pessoas boas, que têm experiências boas, que têm ideias boas, mas que a gente tem que achar um consenso, palavra do Donegá novamente, né? Achar convergências. E para achar essas convergências, eu tenho esse momento de conflito. Como que eu vou gerenciar esse conflito? É a bandeirinha aí do líder para fazer com que a gente saia do outro lado, saia, né, diante de tantas ideias, com um direcionamento, com um acordo entre todos. Não sei se eu respondi em relação a essa questão de inclusão, mas eu acredito que tenha que ter a pessoa certa para o lugar certo. Mas volto um pouquinho também, lembrando de sala de aula, quando eu falo de diversidade, né, e isso não é novo e nem é meu, eu copiei de alguém. Quando a gente eu pego com os alunos algumas mensagens, vamos pegar manchete de jornal, né, que tem aí algum sujeito, mulher, homem, senhor, fulano da região tal, alguém com nacionalidade X, né? Quando a gente troca esse ser humano, esse sujeito por ser humano, muda a nossa interpretação, muda o nosso olhar em relação a essa mensagem. E aí a diversidade fica desse tamanho, né? Se é jovem, se é homem, se é mulher, se é criança, se tem uma idade, se é indiano, se é colombiano, é ser humano. E aí a inclusão ela acontece como uma mágica. Na minha opinião, na minha humilde opinião, a mágica acontece quando eu consigo transformar, né, enxergar todos esses sujeitos como seres humanos. E falando em ser humano, tem o ser humano líder aí nessa brincadeira toda, né? Formei a minha equipe, Donegá comentou sobre as convergências, eu identificando, né, conseguindo identificar o perfil de cada um e o melhor que ele tem e o quanto ele vai agregar a esse projeto, eu vou fazer o desenvolvimento, então, da minha equipe de alta performance. Mas como que eu faço elo com o meu desenvolvimento também, né? Porque eu acho que começa até primeiro, né? Como que eu faço o meu autodesenvolvimento para, então, eu entender e conseguir desenvolver as outras pessoas. E aí precisa de uma coisa chamada humildade. Simples assim, né? Uma humildade de reconhecer o que eu tenho e de reconhecer principalmente o que eu não tenho, né? E entre as coisas
que a gente tem as nossas competências, e quando eu comentei do crachá, foi muito em cima das 5 forças, né, que a gente traz também dentro das nossas competências, que é a hierarquia, a tarefa, mas tem algumas forças que a gente traz que são do nosso relacionamento. O que eu tenho facilidade? Né? O que eu já tenho facilidade? O que eu faço muito bem? O que eu gosto e eu vou conseguir aprofundar mais aquilo que eu gosto? Né? Aprofundar com mais conhecimento. Sem treino não se ganha o jogo, então eu vou treinar algo e vou alcançar, mas quando eu treino algo que eu já gosto, eu tenho muito mais facilidade de ser muito bom naquilo que eu vou fazer. Né? Então, eu preciso desenvolver tudo isso e, principalmente, desenvolver o meu relacionamento com o outro, porque é isso que eu levo para qualquer lugar. O meu poder de persuasão, né? O meu poder de negociação, de gestão de conflitos nessa equipe, o meu relacionamento, porque nada melhor, né, do que trabalhar com gente legal. Né? Se eu conseguir trabalhar, né, com alguém que é bom pra caramba com aquela técnica, mas também é legal, também quero estar ao lado dele, eu fico feliz, tudo fica mais leve, né? E eu preciso me conhecer. E o principal, na minha opinião, é a simplicidade, né? De reconhecer o que eu tenho e de aceitar também o que sempre vai me faltar, né? Já disse Paulo Freire, somos seres inacabados, então sempre vai ter alguma coisa que vai faltar. E a humildade, ela está não só em reconhecer, mas no pedir ajuda. E aí eu volto para os recursos, né? Pedir socorro, pedir ajuda. Tem que ter humildade também para pedir, né, a ajuda. Tem uma última questão que eu queria comentar. Eu peguei aqui uma reportagem de um professor que eu conheço e gosto muito, que é o professor Umesh, e ele fala um pouquinho sobre sustentabilidade. Né, a liderança e a sustentabilidade. E uma das coisas que ele traz para esse líder, né, ele fala que o mais importante é que o gestor tem que mergulhar nas situações e sentir os problemas das pessoas, porque só desta maneira ele vai encontrar soluções. Como ele fala de sustentabilidade de liderança, eu acho muito legal também que nessa reportagem dele, ele fala que se o líder ele separa o lixo, mas ele não cumprimenta as pessoas, ele não é sustentável. Né? Então, isso me chamou bastante atenção. Tem uma coisa interessante no final da reportagem, que o Mesh fala que o líder ele tem que ter inocência, ele tem que ter paz, ele tem que ter criatividade, compaixão e coletividade. E ele explica por quê, e eu vou contar para vocês por quê. Se o líder não ter paz dentro dele, ele não consegue transmiti-la aos outros. Se ele não tem criatividade, ele não consegue achar soluções não ortodoxas. Se ele não tem coletividade, ele não vai seguir uma direção conjunta com a organização. E se ele não consegue perdoar e não tem humildade, ele nunca vai ouvir soluções que vêm dos outros. Adoro. Gosto muito, muito, muito dele. Acho que ele traz, né, com muita simplicidade. A gente não precisa muito, né? Não precisa de grandes titulações. A gente precisa ser, né? Aliás, a Ana Cláudia Quintana tem um livro que ela faz uma colocação muito interessante, né? Que nós somos os únicos animais que tem um verbo antes, né, do nome mesmo, né? Então, assim, ela até brinca, vaca é vaca, cavalo é cavalo. Nós somos os únicos que tem que ser humano. Tem um verbo antes, né? Então, a gente tem que se transformar mesmo nisso tudo. E eu acho que é nesse sentido que o triângulo, né, de talentos e incompetências, ele acontece. Quando eu junto aí o gerenciamento de projeto técnico, né, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho as minhas competências, as minhas habilidades e comportamentos dentro do direcionamento de ser um bom líder, né, e eu entendo do negócio, eu entendo da minha empresa. E para eu entender da minha empresa, eu não posso deixar de fazer 3 caminhos, né? O primeiro é
pergunte por que de cada coisa. É porque, né? Use a técnica dos 5 porquês, né? Por que eu faço isso? Mas de onde isso vem? Mas por quê? Né? Aí eu vou na essência, né? Eu saio da superficialidade e chego numa essência. Conheça bem o processo onde você trabalha, é uma visão sistêmica. Eu faço só uma parte de algo muito maior. Né? O processo que chega, o fluxo, né? Quando ele chega para mim, ele veio de algum lugar e ele vai para um outro lugar. Então, mais do que saber o know-how, eu tenho que saber o porquê eu faço o que eu faço. Só assim eu também vou conseguir ter interferências e melhorias nesse processo. E não aceite desculpas. Esse também é um grande aprendizado nesse processo. Mas agora eu já fui além também, né? Mais do que entender aí esse autodesenvolvimento do líder, mas estou trazendo ele também com um olhar meio de águia, né? Aí veio o Davi, esse olhar de águia, olhar de longe, quais são os processos da organização e o que a governança tem tudo a ver com esse papel da liderança, hein, Davi? Então, Lidiane, quando a gente começa a frase com então, ou veja bem, Deus do céu, aí vem coisa. Vamos tocar num pontinho um pouco nevrálgico agora, vamos ser um pouco pragmático com algumas coisas. Essa questão da cultura, né, que a Maria Helena falou, o Paulo falou bastante, putz, é sensacional isso daí, a gente tem que tomar um baita cuidado mesmo. O que o Donegá falou sobre o tipo de cada pessoa, um é mais agitado, um é mais calmo, um é mais planejador, né? Isso aí, com certeza, o líder tem que se preocupar muito com isso, mas tem uma coisinha, um ingrediente a mais que eu quero colocar em tudo isso que eles falaram. É o seguinte, esse tal de ser humano que você falou aí, ele é movido por interesses. O ser humano, ele tende a defender os seus interesses. Existe uma relação humana, existe até uma teoria da economia que trata sobre isso, que é a teoria da agência, que coloca duas pessoas assim, ele chama um de principal e outro de agente. E é mais ou menos assim, esse principal, essa pessoa aqui, ela precisa dessa outra aqui para representá-la em algumas situações. Vamos dar um exemplo. Um acionista de uma empresa, né? Esse acionista, ele não pode estar na gestão da empresa no dia todo. Então, imagina uma empresa grande, tem seus acionistas. Os acionistas não estão no dia a dia da empresa. Uma pessoa que tem um comércio, uma sorveteria, essa pessoa, ela não pode estar na sorveteria o dia todo fazendo todas as funções, porque se ele fizer isso, a empresa dele não cresce. Então, ele precisa de pessoas para representá-lo, representar os seus interesses. Então, por exemplo, o acionista, ele contrata ou o conselho de administração que representa os acionistas, né? Eles contratam uma diretoria inteira para representar os direitos do acionista, ou os interesses dos acionistas, que é fazer a empresa crescer. E aí aquilo que eu falei, que o ser humano tende a defender os seus próprios interesses. Esse principal, nesse exemplo que eu dei aqui, o principal seria o acionista. O agente seria o CEO da empresa, por exemplo, os diretores da empresa. Então, os diretores da empresa, eles são contratados para defender os interesses dos acionistas. Mas, na prática, nem sempre é isso que acontece. E a gente está recheado de casos aí em que a gente viu problemas como esse acontecendo. Por exemplo, a gente tem o caso do Banco Pan-Americano aqui, a gente tem o caso da Parmalat, a gente tem um caso muito famoso que é o da Enron, uma das principais empresas de energia do mundo, que quebrou porque a diretoria da empresa fraudou, né, a contabilidade para defender os seus próprios direitos e os acionistas perderam tudo. Ou seja, em resumo, no dia a dia nosso, a gente vai ter sempre essa relação. E o líder, ele tem que se preocupar muito com isso. Ou seja, na equipe dele,
ele vai ter pessoas que tendem a defender seus próprios interesses, e isso é normal. E quanto mais esse líder souber tratar isso daí, melhor ele vai conseguir gerenciar a equipe dele. Isso acontece todos os dias. Agora, como é que a gente consegue lidar com isso? É o seguinte, por que as pessoas têm interesses, às vezes, conflitantes? É normal que numa relação gere conflitos de interesse. Isso é normal entre os seres humanos. Acontece sempre, acontece em relações familiares isso. Conflitos de interesse. Outra coisa, pensando lá no caso do acionista e no caso da diretoria da empresa, quem é que conhece mais sobre o que está acontecendo no ambiente da empresa? É o acionista ou é a diretoria da empresa? É a diretoria da empresa. Então, aí a gente percebe que as informações, nesse caso, elas são assimétricas. Ou seja, a diretoria da empresa tem esse nível de conhecimento sobre o que está acontecendo no dia a dia. E os acionistas têm esse nível de conhecimento. Então, nós temos o seguinte, todos os dias acontecendo. Na sua equipe que você está gerenciando hoje, amanhã, quando você chegar no seu trabalho, vai acontecer isso aí. Você vai ver conflitos de interesse e você vai ver essa diferença, essa assimetria nas informações. Isso é a base da governança corporativa. Isso é a base da governança corporativa. Por quê? Porque uma empresa, ela existe, né, para capitalizar, para aumentar o seu valor para os acionistas. Então, alguém investe numa empresa para ganhar dinheiro, e a diretoria da empresa está lá para fazer a empresa valer mais e remunerar o acionista. Tá? Só que todos os dias haverá conflitos de interesse e haverá assimetria de informação. Então, as empresas, e aí eu quero encaixar o projeto agora eu quero encaixar o gerenciamento de projetos nisso, para vocês perceberem a importância que o gerenciamento de projetos tem para uma organização, né? Como que o gerenciamento de projetos pode ajudar na governança? Porque o objetivo principal da governança é diminuir os conflitos de interesse, porque eliminar é impossível, tá? Diminuir os conflitos de interesse e diminuir essa assimetria de informações, que também não dá para eliminar. A governança corporativa existe para isso. E dentro desse guarda-chuva da governança corporativa, existe a governança de projetos. Então, pensa bem, a diretoria da empresa, ela tem que fazer crescer o valor da ação da empresa para que o acionista ganhe mais dinheiro. Para isso, ela tem que pegar o dinheiro que ela tem na mão e investir naquilo que vai trazer mais retorno para a empresa. Ou seja, a direção da empresa tem que investir nos projetos que vão trazer mais retorno para a empresa. Então, a empresa ela precisa escolher os projetos que ela vai realizar pensando nisso, ou seja, quais são os projetos que a gente tem que fazer nesse ciclo estratégico que vão trazer mais retorno para a empresa? O nome disso é gestão de portfólio. É quando a empresa ela analisa, né, quais são os projetos, quais são as demandas para os projetos que as áreas de negócio têm, e aí ela avalia cada um desses projetos, avaliando, tentando olhar o retorno que eles podem trazer. E a empresa tem que escolher aqueles projetos que vão trazer mais retorno para ela. Agora, não basta escolher só os melhores projetos. Você tem que executar esses projetos da forma correta para que eles tragam o resultado para a empresa. E aí vem aquela definição que o PMI dá para gerenciamento de projetos, que eu acho sensacional, né? Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para que esse projeto traga os resultados. Então, gente, gerenciar projeto é fundamental para que a estratégia da empresa seja executada. Por quê? Quando a gente pensa projeto, né, dessa forma, eu estou pensando o seguinte,
eu vou escolher os projetos que são mais importantes para a empresa. Segundo, eu vou executar esses projetos da forma correta, sabe? Definindo bem o escopo, fazendo um bom cronograma, fazendo uma boa gestão de risco, fazendo um orçamento realmente correto, controlando esse projeto. É tudo aquilo que a gente aprende no curso aqui. Ou seja, gente, uma empresa, ela não vive sem projetos. Ela não vive. E você, líder, quanto mais você souber lidar com esses conflitos de interesse, quanto mais você souber lidar com essa assimetria de informação na sua equipe, melhor você vai conseguir lidar com isso. Então, pensa bem, na sua empresa hoje, será que os melhores projetos estão sendo executados? Aqueles projetos que realmente são mais importantes para a empresa? Será que os projetos estão sendo bem executados? Será que o escopo está sendo bem definido? Ou será que o cronograma está sendo bem feito? Então, gente, coloque essa mentalidade na sua organização. Pô, eu tenho que pensar projeto o tempo inteiro. O projeto é essencial para a minha empresa. E só para terminar, hoje fala-se muito de inovação. Inovação, a empresa tem que inovar, tal. É o seguinte, é impossível se fazer inovação sem projeto. É impossível, não tem como. Tá? É impossível. Para que a empresa tenha inovação, é necessário ter projeto. Então, pensa bem. Quando você é um profissional especialista em projeto, você está ajudando na governança da sua empresa. Quando a sua empresa ela tem práticas de gestão de portfólio e tem uma boa gestão de projeto, ela está comunicando para o mercado que ela valoriza o dinheiro do acionista. Então, a empresa tende a ser mais valorizada quando ela faz isso. Então, entenda, gente, o líder ele vai ter que se preocupar com isso o tempo inteiro e não dá para fugir dos projetos. Ok, gente? Bom, Lidiane, era isso que eu tinha que falar sobre essa parte de conflito, né? Ou seja, não tem como fugir disso. Somos seres humanos. Sempre haverá conflitos. E tirar de bom nesse conflito, né, Davi? Porque ele tem muito a agregar, né? A gente tem mais a ganhar do que a perder com o conflito. A gente aprende todos os dias com os conflitos. Eles são essenciais para a gente aprender. São essenciais. Eu queria, se me permitir... desculpa, Lídia. Não, pode falar. Não, deixa eu terminar, então. Porque essa questão da gestão de conflito, eu acho muito interessante, é quando alguém não concorda com a sua ideia. E aí ele vai trazendo, né? Por que ele não concorda? E ele vai te dando, assim, ouros de informação. Porque se fala, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, porque eu estou tão abrilhantada com a minha ideia que eu não pensei que alguma coisa podia dar errado. Então, essa pessoa que está contra, ela está trazendo tudo de bom, tudo de ruim, aliás, que é maravilhoso, porque aí eu falei, eu não tinha pensado nisso, então eu vou me prevenir para isso não acontecer. Eu não vou deixar de ir para frente com a minha ideia, né? E o líder que é sábio, ele aproveita os conflitos, né? Exatamente, vou me prevenir para isso não acontecer, vou mudar aqui a minha estratégia para isso não para aquela outra, né, reclamação dele não acontecer. Então, eu vou me calçando de situações e que podem acontecer para que, né, eu tenha uma ideia, né, muito mais elaborada, muito mais aprimorada, amadurecida, porque isso amadurece, né, os nossos projetos quando a gente está apaixonado, né, tem maturidade não, né? Vai na loucura, a loucura que a gente vai fazer quando eu estou apaixonado. Né? Depois, quando vai amadurecendo mesmo, aí você vai fazendo algo com mais maturidade. Você implanta um projeto, implanta uma ideia, tem uma tomada de decisão muito mais sustentável também, né? Porque acho que eu falei da sustentabilidade em relação à liderança, mas tomar decisões que sejam mais sustentáveis são as ideias que permanecem por mais tempo dentro da organização. Né? O quanto eu ganho com isso, porque ficar mudando o tempo todo também tem uma perda aí, né? Fala, Rogério, desculpa, só para eu ter finalizado minha liderança. Imagina, que quando a gente vai tentar colaborar, porque não tem um roteiro, né? Então a gente está tentando ali. Eu queria colocar duas coisas sobre diversidade e sobre conflito, né?
Só o conflito, gente, o bom conflito é que vai fazer emergir o que a gente chama de inteligência coletiva. E a gente precisa da inteligência coletiva para resolver os problemas do mundo moderno. A gente vive num mundo muito complexo, de muita incerteza. Então, se Fala a mais gente não alto, tiver... Rogério. Se a gente, desculpa, eu estou falando que só o conflito saudável que vai fazer emergir o que a gente chama de inteligência coletiva. E, pegando um gancho nisso, imagina você promover conflitos saudáveis em equipes multidisciplinares. Daí a importância também da gente trabalhar para ter uma equipe diversa, com vários representantes de vários segmentos e credos e etnias e idade. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de orientação sexual, a gente está falando de tudo, né? Você ter pessoas de 18 anos, mas ter pessoas de 54 anos na sua equipe também. Então, e aí vai surgir o conflito. E aí, é claro, essas pessoas, esse grupo, como já foi falado aqui brilhantemente pelos colegas, uma vez que ele está movido por um propósito, então, com o foco no propósito, a gente tem que separar o que é conflito de interesse, conflito pessoal, conflito individual, e focar no que é conflito construtivo, aquele conflito de ideias, conflito de tecnologias, conflito baseado nas melhores soluções possíveis. Aí a gente faz isso emergir. Tem uma frase que você encontra lá, no exemplo que eu peguei uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa, do Banco ING, é um banco holandês, ele é laranjinha, depois se vocês quiserem procurar, lá na parte de valores e cultura deles, eles falam o seguinte: a gente promove a diversidade dentro do nosso banco, não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas é porque é o meio que a gente acredita que a gente vai gerar melhores resultados para os nossos clientes. Então, as empresas de ponta, as empresas que estão assim olhando para o futuro e querendo realmente agregar valor para os seus clientes, eles entendem que equipes multidisciplinares e que tem a inclusão e a diversidade fazendo parte dessas equipes são as equipes que geram melhores resultados. Tá bom? Então era só essa colaboração que eu queria fazer. Valeu. Rogério, aproveitando, né, que você falar de conflito, que realmente acontece, o que mais acontece dentro do projeto, pessoal, é conflito, tá? Então, por isso que tem que ter as habilidades aí, né, do gerente para poder resolver os conflitos. A técnica, tem técnicas, né, de resolução de conflitos. A mais duradoura é o confronto, ou seja, colocar em pratos limpos, né, resolver o problema. Não adianta ficar colocando panos quentes, né? Você vai postergar aquela resolução do problema. Então, isso é fundamental realmente resolver. Eu gostaria, o Davi Ronco falou sobre gerenciamento de projetos, né? Realmente uma área que eu estou há mais de 20 anos, adoro. E realmente, Davi, eu só queria complementar um pouquinho, porque você falou ótimo na definição, aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atender aos requisitos do projeto, né? Que o gerente precisa ter muito, né, em mente tudo isso. A gente vive de entregas, né, de resultado. Aí, quando a gente fala de conhecimento, pessoal, né, para todos, né, que estão participando aí, só para deixar bem claro, são os conhecimentos técnicos, né, o conhecimento da área. Pode ser um conhecimento da área bancária, pode ser um conhecimento da área de engenharia, conhecimento da área, né, de direito, seja qualquer área de arquitetura. Então, ou seja, são os conhecimentos técnicos. Só que, né, os colegas aí falaram com propriedade, sabe, gostei pra caramba, né, de várias palavras, termos maravilhosos que a gente usa, que são as habilidades. Por exemplo, o gerente precisa ter habilidade, ele precisa ter habilidade de liderança, de negociação, de comunicação, organização. Liderança, né, o gerente, ele precisa dar exemplo, ele precisa ser o espelho, ele precisa dar o direcionamento. O gerente, pessoal, ele é planejador, não é executor, né? Igual o pessoal estava dizendo. Tem alguns gerentes que eles acham que eles foram oriundos ali de técnico, eles baixam a cabeça e começam a querer fazer. Não. O gerente agora ele tem que ser mais planejador, né? Então, né, esse perfil aí. Negociação. O gerente ele vai estar negociando com os pares, com os parceiros, com fornecedores, ou seja, o tempo todo com a equipe, né? O tempo todo ele vai estar negociando. Ele tem que usar ferramentas, né? Ou seja, não adianta você pegar um papel de pão e querer controlar o teu projeto. Né? Pegar uma planilha Excel e querer controlar o teu projeto. Não que o Excel não seja uma boa ferramenta, mas existem ferramentas mais adequadas realmente para fazer, né, um bom cronograma. Exemplo, o Microsoft Project, né? O mais usado no mundo para planejar projetos. Né? Então, realmente, fantástico. Técnicas. Vocês falaram, né? Por exemplo, o Paulo May comentou, a Maria Helena comentou, dos aspectos culturais, o que deve ser feito, o que pode ser falado. Então, tem técnica do checklist. Antes de começar o projeto, vai fazer num outro continente, outro país.
pessoal estuda, né? O gerente com o time tem que estudar como que é o comportamento deles, o que pode ser falado lá, o que não pode ser falado, porque se a gente realmente não souber isso, estiver na ponta da língua, a gente vai realmente ferrar o projeto. Então, a gente, né, essa preparação tem que ter. Técnica do brainstorm, né, para todo mundo discutir. Então, ou seja, realmente era mais para complementar com esses pontos que gestão de projetos e no Mackenzie é fantástico, pessoal, e vocês também. Muito bem. E tudo isso forma um líder sem a consciente, sua né? fala, esse webinar não estaria completo. Deixa eu complementar aqui. Tomei um chá aqui, deu uma melhoradinha na voz. Vou complementar aqui o Rubens, aqui os meus 2 centes aqui para complementar o que o Rubens colocou. Fantástico esse webinar. E eu coloco aqui o gerente de projetos na sua liderança é quase como um maestro. Um maestro, entre aspas, que orquestra os seus músicos. Olhar uma orquestra, você tem que ter os seus hard skills, então saber tocar o seu instrumento, saber ler a sua partitura. Então aqui eu vou fazer um deparo aqui para conhecer os processos, a metodologia, mas você também tem que conhecer a personalidade dos seus músicos. Uma seleção, ela não funciona com 11 Neymar. Ela tem que ter um volante. E esses são os soft skills que muito a gente discute. Amanhã nós vamos estar comentando aqui sobre gestão de projetos híbridos. Em gestão de projetos híbridos, isso é algo latente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou estar discutindo aqui, por exemplo, um Product Backlog. Na gestão de projeto híbrido, a gente não fala em Product Backlog, a gente fala em Product Backlog priorizado. A primeira pergunta, Product Backlog priorizado é formado por histórias de usuários. Se é formado por histórias de usuário, eu tenho que ter o conceito da persona. Se eu tenho que ter o conceito da persona, eu só me coloco na função daquela persona se eu tiver empatia. Se eu não tiver empatia, eu não consigo criar a persona. Como é que eu vou me colocar isso? Então, isso é algo quase mandatório. Segundo ponto, se eu coloco um Product Backlog priorizado, naturalmente tem que ter negociação. Negociação não pode ser que nem um congresso, tudo é urgente, urgentíssimo. Alguém tem que abrir mão de algo. Então, são conceitos aqui que são fundamentais, conceitos de hard skills, e hoje os conceitos de soft skill que muito foram discutidos aqui, que é quase vital na questão de gestão de projetos. E essa é a beleza, entre aspas, desse curso, que é discutir os aspectos técnicos, hard skill, processos, metodologia, mas sempre se lembrar, projeto é feito por pessoas. Pessoas é a parte mais importante. Pessoal, passa a bola para vocês. É isso Pode aí. até tirar as aspas, viu, Manuel? Pode Aí, tirar as aspas. E Pode bem tirar. lembrado sobre o assunto de amanhã. Ô, Bira, será que você conseguiria colocar aqui o link para o pessoal que está aqui, que não tenha recebido o convite, se inscrever para amanhã? Coloca no chat também. É legal. Porque amanhã, além da gestão híbrida de projetos, vai ter um assunto muito empolgante também, recente aí, que é o novo PMBOK, né? O PMBOK 7, que vai aí trazer um novo contexto e principalmente essa visão híbrida, né? Assim, incorporando os 2 modelos de gestão nesse mindset, que não vai mudar, muda muito o livro em si, mas não muda a gestão de projetos, que é de fato como a gente faz. Mas é muito interessante, uma abordagem interessante que vai ter amanhã aí também, juntando esses assuntos. Então, a PMBOK 7, a gestão híbrida, e o que mais mesmo, Bira? São esses 2 tópicos, Paulo May. Gestão híbrida, São esses né? 2 Vai tópicos. falar isso, projetos tradicionais, e vai falar dos métodos ágeis, e também vai falar aí do PMBOK 7. Legal, Isso, legal. eu tinha mudado a tela para procurar o link. Ah, tá Mas, aqui. mas tudo bem, exatamente. Falar sobre o PMBOK 7 e sobre a gestão híbrida de projetos, né? Nós estamos caminhando para o final, mas a Lidiane ainda quer falar mais um assunto por causa do horário. E se tiverem mais perguntas, por favor, pessoal, vão colocando no bate-papo, que estamos caminhando para o final. Por favor, Lidiane.
Acho o que o Manuel Laranja falou é muito interessante em relação a hard skills, né? As competências técnicas, as capacitações, as certificações, estudar muito, ler muito, mas precisa colocar isso em prática também, que é, né, o que o Rubens falou, né, das habilidades. E aí eu gosto muito dessa palavra, é o nome de um livro, né? Sem treino não se ganha o jogo, né? Então tem que treinar, porque essa habilidade só vai acontecer se eu colocá-la em prática, mas ela tem que fazer parte de mim. Eu tenho que acreditar que é assim que eu tenho que ser. E aí vem as minhas atitudes mesmo, né? O meu comportamento. Eu acredito que é assim que eu tenho que ser, senão eu não vou sustentar esse sistema. E aí a dica que eu queria deixar para essa questão de soft skills e de autodesenvolvimento, né? Seja para técnica ou comportamental, mas para elevar aí as nossas competências, é me usar de um exemplo da avaliação de desempenho da Netflix. A Netflix faz a avaliação de desempenho dos seus funcionários com 3 perguntas. Anota aí, gente, 3 perguntinhas básicas. O que eu preciso continuar fazendo? O que eu preciso parar de fazer? E o que eu preciso passar a fazer? Essas são 3 perguntas que ficam aí, acho que eu comentei isso ontem também, é para a vida, né? É para o nosso desenvolvimento mesmo, e eu queria reforçar, finalizando com essas 3, né, com essa dica, para a gente ir, nunca parar, né? Não parar aí de se desenvolver e de ficar atento a isso. Né? Olhar para um livro e falar, o que você vai me ensinar hoje? Né? Olhar para um evento como esse e falar, o que eu vou aprender aqui hoje? Né? E assim vem com os cursos também, gestão de projetos, o que a gente vai, né, aprender com gestão de projetos? Isso foi um grande tema de ontem e amanhã tem mais. É isso aí, né, Bira? E como a gente falou ontem, um aprendizado de vida, né? Não é aprender uma profissão, é aprender algo que vai funcionar para a vida toda. Exatamente. Exato, pessoal. Alguma pergunta dos participantes? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Estamos terminando, hein? Eu só estou recebendo mensagens de elogio aqui no WhatsApp. Eu acho que se não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou caminhar para o final, pessoal. Convidando todos para amanhã, né? Para o nosso último dia do webinar de gestão de projetos, organizado por estes e os outros professores do curso. Agradeço muito a presença de vocês, professores, do pessoal que está aí no bate-papo. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Não tem nenhuma pergunta, então eu vou caminhar para o final. Estão digitando alguma coisa, pessoal, só um minuto. O Rafael Moraes também está agradecendo, dizendo o seguinte, eu vou transmitir a mensagem do Rafael Moraes. Agradeço a disponibilidade dessas feras aí. Então isso é para vocês, parabéns. Ô, Bílio, tem uma pergunta do Fernando aqui, você viu? Fernando... Eu não recebi aqui, tio. Fernando, agora não recebi. É antiga? Não, acho que veio agora. Antiga. Acho que é antiga. Acho que já foi respondida. Como lidar em um ambiente tóxico? Acho que já foi falado, né? Deixa eu ver. Calma lá. Como lidar em um ambiente tóxico em que o emprego que acabou de começar. Como lidar em um ambiente tóxico em um emprego que acabou de começar. Agora, o ambiente tóxico... Na minha opinião, sai do ambiente tóxico, vai embora. Não, de repente tenta conversar, tenta, né, igual eu falei, colocar em pratos limpos aí, ver o que é tóxico exatamente, qual que está te incomodando, né, dificultando a tua vida ali. Então, de repente chama, né, acontece, às vezes tem uma pessoa que, né, faz piada, faz aqueles bullying, então chama essa pessoa para conversar, para um almoço, e de repente resolve tudo, né. Então, eu gosto quando assim... uma pessoa ou outra é possível, né, Rubens? Mas eu já transitei, não como empregado, funcionário, felizmente, mas como consultor, em empresas com ambiente totalmente comprometido, né? E muitos anos depois, eu pude notar que continuava tóxico do mesmo jeito. Então, por experiência, se o ambiente todo é tóxico, não é uma pessoa ou outra,
dificilmente vai mudar. Então muda você. Chegar uma hora que pode ser isso mesmo, Paulo, concordo. O Davi tinha falado dessa questão de interesse, né? Até onde vai também, né? Você tem mais a ganhar ou a perder, né? Dentro num ambiente desse, né? Nada acontece por acaso, né? Tudo a gente tira um aprendizado também. E até onde, e aí vai, né? Do seu compromisso aí, né? Da sua tomada de decisão e encarar ou não. E eu também, né, Lidiane, até quanto esse ambiente tóxico, ele te violenta, porque a gente tem um limite também, né? Porque a gente não vai trabalhar a vida inteira, acho que nunca a gente vai trabalhar em empresas perfeitas, porque quem está na empresa são seres humanos, então um ambiente perfeito nunca vai existir. Agora, o importante é aquele ambiente não te violentar, não violentar os seus valores, né? Existe uma frase, ou são 3 frases que eu gosto muito, que é quase como se fosse uma oração, que fala assim, né? Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar. E dai-me sabedoria para diferenciar umas das outras. É a oração da sabedoria, isso, maravilhosa. É isso aí, muito bom. Realmente esses comportamentos, né? Cada um acho que atua de uma forma. Eu, por exemplo, eu participei, né, de algumas consultorias aí no mercado, e uma consultoria que eu estava participando, ela estava se reestruturando, né, demitindo muitos profissionais, contratando outros, ou seja, fazendo aquela fusão, né, fusão de empresa, e aí o pessoal, até alguns colegas gerentes viravam para mim, pô, Rubens, mas você não está preocupado? Já demitiu 100, vai demitir mais 200 e tal. Olha, não estou preocupado, né? Eu estou gerenciando aqui a área de CRM Contact Center, eu estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível, se me demitirem, eu vou para o mercado, sou competente naquilo que eu faço, então assim, eu estou tranquilo. E, pessoal, por incrível que pareça, essa é a minha postura, né, ou seja, continuar em frente, trabalhando normalmente, de, sei lá, 1.000 funcionários que tinha na empresa, acabou reduzindo para 500, para depois fazer fusão com outro, e eu fiquei entre os profissionais, né, e muitos anos na empresa. Então, acho que depende muito realmente de cada um, né, da postura. Eu não tenho medo, né, desses desafios. Eu gosto de trabalhar, não gosto de picuinha, então é isso que vai levar a gente a ter sucesso. Ok, eu acho que não temos mais perguntas agora, não é? Tudo certo aí, pessoal? Já são agora 20h54, né? Então, para os minutos finais. Então, novamente, agradeço a todos, os professores, professoras, os participantes e as participantes, todo mundo. Eu agradeço bastante e sintam-se todos convidados a participar amanhã também do nosso webinar, o último dia, não percam, né, às 19 horas, sobre o PMBOK 7, que nós vamos ter mudanças. A gente quer conhecer o que vai mudar, se a gente vai precisar estudar mais um pouco, se adaptar, não é? E também sobre a gestão híbrida de projetos, né, que é ótimo, é bom a gente conhecer. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até amanhã. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado a todos.